Olá, continuando, aqui é a segunda parte do vídeo que fala sobre a internet das coisas, tá? Então, na primeira parte eu falei rapidamente sobre o que seria a internet das coisas, tá? Onde as coisas, né, os objetos, né, principalmente aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e tal, eles conseguem se comunicar, né? Comunicar com as pessoas, né, e entre eles mesmos, quer dizer, de uma forma inteligente, tá? Onde os objetos eles virão, né, instalado com algum tipo de interface, né, de forma que consiga enviar e receber sinais, às vezes via RFID, né, sinais de radiofrequência, sinais Bluetooth e Wi-Fi, né, se conectar na rede, na internet e poder então receber mensagens, enviar mensagens, dados, né, informações importantes. Então, para exemplificar melhor, por exemplo, eu tenho aqui um tipo de um chip, tá, de um dispositivo, uma plaquinha, que também pode se tratar, né, a gente pode relacionar com a internet das coisas, tá? Esse tipo de plaquinha, por exemplo, tá, ela pode estar embutida num equipamento eletrodoméstico, tá? Numa cafeteira, por exemplo, numa geladeira, num fogão, num forno micro-ondas, né? E objetos aí, né, como um automóvel, uma motocicleta, né? Quer dizer, são infinitas possibilidades, tá? E esses objetos, né, uma vez que eles têm esse tipo de dispositivo, tá? O que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade, tá, de se comunicar, né, e esses objetos poderem também enviar dados, informações importantes. Por exemplo, hoje em dia já é comum, você pode encontrar na internet, tá, um tipo de uma pulseira, tá, que você coloca, né, ou também tem um que você coloca até na perna, no tornozelo e tal, que você, ao caminhar, ou você fazer uma atividade física com ela, por exemplo, ele vai te dar, né, ele vai analisar, por exemplo, pelo movimento que você faz com o seu corpo, ele vai transmitir essas informações, ele pode, por exemplo, claro que tudo isso, como eu falei para você, principalmente interligado com aplicativos no celular, porque é a forma que o ser humano tem, a mais fácil, que todo mundo está na mão, de poder enviar e receber dados, informações importantes. Então, se você tem um aplicativo no celular, você tem um tipo dessa tornozeleira, por exemplo, ou esse bracelete, que você está caminhando, ele pode, dentro desse bracelete, ter um chip, tá, um sensor, que ele pode transmitir informações como, por exemplo, a velocidade, tá? Com o ritmo que você faz, né? A caminhada, por exemplo, se você está andando mais devagar, se você está andando mais rápido, consegue até dar quantos passos, tá? Quantos passos você está dando, quantos metros, qual é a sua passada, por exemplo, quantos centímetros, quantos metros você está se movimentando, tá? Até mesmo alguns conseguem analisar o movimento, a maneira como a pessoa se movimenta, tá? Se a pessoa está movimentando de uma forma correta, se ela está com uma postura correta na hora de caminhar ou na hora de andar, por exemplo, pedalar a bicicleta. Então ele consegue, por exemplo, uma coisinha pequenininha, até menor ainda, porque isso aqui que eu estou segurando na minha mão, existe outros que são realmente do tamanho de um grão de arroz, né, ou até menor, que tem toda um microchip, né, que consegue transmitir essas informações normalmente via Bluetooth, tá? Então elas vão transmitir para o celular, por exemplo, que como eu falei, o dispositivo que todo mundo tem, né? E ele envia esses dados para um aplicativo e esse aplicativo vai receber essas informações, normalmente através de números, né, que vão ser enviados, e ele vai, através da programação, né, ter todos esses cálculos, todas essas informações sobre a pessoa, por exemplo, numa atividade esportiva, numa atividade física. Isso é um exemplo que eu estou colocando agora. Um outro exemplo é aquela história que eu até comecei a falar no vídeo anterior, que é a pessoa, por exemplo, de repente pode programar, né, como uma casa inteligente, que a pessoa pode programar assim, que a pessoa ao despertar, né, tocou o despertador, por exemplo, né, de manhã, um horário, deve ser lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e aí, por exemplo, 10 minutos depois, né, a cafeteira, por exemplo, pode se ligar automaticamente, ela liga sozinho 10 minutos após tocar o despertador e começa a fazer o café, né? O café já sai ali na hora, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, pode ligar de repente ao chuveiro, né, para a pessoa tomar uma ducha, pode, por exemplo, ligar um rádio, um equipamento de som lá na sala, tocando a música predileta, por exemplo, da pessoa, pode abrir a janela, de repente se tiver uma janela automática, uma janela elétrica, né, ele pode abrir as cortinas, abrir a janela do quarto, abrir a janela da sala. Então, assim, tudo isso, né, as coisas vão acontecendo,
tudo através dessa inteligência, dessa comunicação que os equipamentos vão fazendo. Mas isso é só um pequeno exemplo, né? Porque tudo isso, na verdade, vai estar interligado de uma forma assim. Se a pessoa sair de casa, por exemplo, né? Saiu de casa, está lá no trabalho, está na rua, está em algum lugar, e ela pode receber uma mensagem, né? Uma mensagem, por exemplo, que até a própria geladeira, a geladeira manda mensagem para a pessoa falando assim, olha, está faltando leite, você precisa comprar leite porque aqui na geladeira, né, tá dando falta de que tá faltando leite. Então vai a pessoa receber uma mensagem. De repente ela tá lá no supermercado e já recebe uma mensagem, ó, precisa comprar leite porque está faltando leite ali. Então, assim por diante, quer dizer, todas as coisas vão estar interconectadas, né? As coisas de uma tal maneira que as coisas vão começar a se tornar mais inteligentes, mais que tem essa comunicação, que hoje a pessoa faz, né, entre as próprias pessoas, as pessoas se comunicam com o WhatsApp, com o Facebook, com tal, a gente pode ter os objetos, né, as coisas, né, se comunicando com as pessoas, né, trocando informações até entre os próprios objetos. Por exemplo, se você tem um objeto, por exemplo, quando você colocar uma caixa de som, por exemplo, perto de um aparelho, né, de um aparelho que tenha a possibilidade de emitir um som, né, por exemplo, a televisão, por exemplo, você coloca uma caixa de som Bluetooth, ela vai automaticamente se comunicar com a televisão e pode estabelecer, né, que essa caixa de som vai começar a sair o som da TV nessa caixa de som. Né, só pelo fato de que você programou, que elas se comunicaram, né, e uma se entendeu com a outra, quer dizer que o equipamento da TV, né, se comunicou com a caixa de som sem fio, né, via Bluetooth ou via Wi-Fi, ou se a caixa de som, por exemplo, estiver perto de um outro equipamento, né, ela pode, por exemplo, o próprio celular estiver perto de uma caixa de som dessa daí, ele pode fazer o viva voz, por exemplo, do seu celular através da caixa de som. Então, toda essa comunicação que a gente está falando aí, né, na verdade eu estou dando um exemplo até simplórios, né, a gente tem milhões e milhões de possibilidades em todas as áreas possíveis. Então na área de medicina, na área de segurança, né, porque você imagina que você pode, através da própria pessoa ter um objeto na mão, né, esse objeto, por exemplo, pode identificar o proprietário, né? A pessoa, por exemplo, que é realmente dona daquele objeto. Então, se você estiver chegando em casa, por exemplo, com o seu celular, só o fato de você estar com o seu celular, né, de repente, ele pode identificar que você é o dono da casa e já pode estar ativando alguma coisa, lhe abrindo uma porta, fazendo alguma coisa dentro da sua casa. Então, esse é um exemplo, tá? Através da internet das coisas, existem milhares e milhares de equipamentos que, nesse momento, enquanto eu estou falando com você, estão sendo desenvolvidos, estão sendo fabricados, existe uma série de congressos, uma série de palestras, uma série de acontecimentos aí no mundo inteiro, né, falando, livros, né, sites, protocolos sendo desenvolvidos, porque tudo isso existe, tem que ter um protocolo de comunicação, tem que existir uma padronização, os objetos também, eles têm que serem, por exemplo, identificados de uma forma, por exemplo, que tem que ter um código, cada objeto tem que ter um único código, mesmo aqueles objetos, porque a gente tem objetos que são ativos e objetos que são passivos. No caso, os objetos ativos, eles conseguem enviar realmente uma informação, né? Eles normalmente têm um tipo de pilha, bateria, alguma coisa elétrica que consiga realmente enviar o sinal e receber o sinal ao mesmo tempo. Um objeto que é passivo, por exemplo, uma etiqueta, uma tag, né, por exemplo, ela não tem ali no seu interior, né, a capacidade de enviar por conta própria, né, uma informação. Ela não tem energia para isso, ela não tem uma bateria, não tem essa capacidade. Mas ao chegar próximo um objeto ativo, por exemplo, se você pega uma etiqueta, como eu comentei até na etiqueta NFC ou um RFID, por exemplo, se você chega com um celular, por exemplo, um NFC, por exemplo, você tem uma etiqueta, eu não estou com ela aqui agora na minha mão, mas se você tem uma etiqueta que é NFC, você tem um celular, quando você aproxima o celular, né, da etiqueta, quem transmite, quer dizer, a energia necessária para que a etiqueta, por exemplo, possa funcionar, possa receber uma informação, possa enviar uma informação, é o próprio celular. Quer dizer, o celular, ele através de um campo eletromagnético, através da indução eletromagnética, ele vai conseguir pegar. Aquela etiqueta tem um chip lá dentro, só que aquele chip não tem energia, né? Mas o celular vai transmitir a energia suficiente, que é uma energia muito pequena, que é o suficiente para que aquele chip seja ativado
ele transmita de volta o código, por exemplo, uma informação que está gravada naquela etiqueta. Né? Então é isso que a gente chama de uma etiqueta passiva, porque a etiqueta ela não tem energia nela própria para poder enviar informação, mas ao aproximar de um objeto que é ativo, um objeto que realmente tem uma energia, que tem a bateria, que tem a capacidade, né, de processar e mandar essa informação, né, na verdade ele manda um sinal e manda também ao mesmo tempo um campo eletromagnético que tem essa energia suficiente para que a etiqueta, a tag, consiga transmitir aquela informação. Então, realmente, as possibilidades são inúmeras e eu vou querer demonstrar isso, né, na prática em outros vídeos que eu vou fazer na sequência, tá bom? Então, fica aqui esse registro, tá, de que a gente já está desenvolvendo aplicativos, já estamos fazendo testes e temos condições de oferecer para você, para sua empresa, né, e eventos também, que a gente desenvolve muitas atividades aí, em eventos, aí, em feiras, em congressos e tal, poder desenvolver esses aplicativos e até mesmo tanto a parte de aplicativo, a parte de software, como a parte de eletrônica também, né, através das tags, através de chips, né, poder montar circuitos e poder desenvolver aplicações e oferecer soluções nessa área da internet das coisas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.